Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Agora, no Divan da 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. A partir de agora, então, começamos o nosso No Divan da 316 com o doutor Egnaldo Pinheiro, como acontece toda quinta-feira, hoje, dia 27 de janeiro de 2022, um dia que Deus fez. Aliás, aqui em Brasília hoje amanheceu um solzão bom demais, né? Apesar de ter algumas nuvens já ali intimidando, mas acredito eu que o sol vai prevalecer aí, pelo menos, pelo um bom tempo do dia hoje aí, né? Pelo bom período do dia. E Barra Mansa, como está, doutor Egnaldo? Bom dia. Bom dia, pastor Elber, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, tudo em paz. Me ouve bem, né? Ouço bem, graças a Deus, tá tudo tranquilo aqui. Ok. Barra Mansa, eu creio que está bem, pastor Elber. Né? Hoje nós estaremos falando sobre fiz minha escolha e agora, eu tomei a minha decisão e agora, né? Sim. Eu, na realidade, estou aqui em Samambaia. Virou candango, então tá certo, tá aqui em Samambaia City, aqui nos Estados Unidos, ó. Saudades dos Estados Unidos, doutor Egnaldo, olha só, saudade, ainda nem fui lá ainda, mas tô com saudade, mas vamos lá. Um dia eu vou também. Samambaia City, aqui no Distrito Federal, então tá certo. Bom dia, meu irmão, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pela tua participação, dá um beijo na família aí, e então hoje nós vamos falar sobre a pessoa tomou decisão. Fala o tema, o senhor aí, porque eu tô me atrapalhando. Isso, né? Que eu coloquei o áudio aí, tomei a minha decisão e agora, né? Investindo neste novo tempo. Então, fiz a minha escolha. E uma vez que eu fiz a escolha e finalizei essa escolha, eu tomei a decisão agora de dar conta dela, né? Sim. E agora, como é que fica tudo isso, né? Eu quero ainda, nesse momento, mandar um abraço para os nossos irmãos ali de Barra Mansa, a Selma Rema, Cátia Portugal, essa turma toda que está nos ouvindo ali. Legal. Irmã Sueli, o nosso povo ali da Terceira Igreja Batista em Barra Mansa, que Deus abençoe nesse novo tempo, que o Senhor esteja abençoando os irmãos ali e nos abençoando aqui também, junto com os amados, né? Viemos para cá ontem, fizemos uma boa viagem, estamos bem, graças a Deus, também vivenciando esse novo tempo. Então, também estou vivenciando isso, pastor Elber. Fiz a minha escolha e agora, investindo nesse novo tempo. E aí, a cada pessoa que está nos ouvindo, com certeza deve ter nesse início de ano deve ter projetado, ou se não estar projetando, tomar uma decisão, fazer uma escolha. E nós falamos na semana passada sobre insegurança, e isso é natural, ficamos inseguros, ficamos às vezes preocupados, e muitas coisas envolvem, muitos sentimentos, e tudo isso vai nos envolvendo nesse momento de tomada de decisão. E aí, quando você já está amadureceu a sua decisão, e não é aquela decisão que você está tomando no impulso, porque pode acontecer tomadas de decisões em impulso, né? Que você foi jogado naquela situação, você se deixou levar, e aí você depois vai atribuir ao outro a culpa se deu certo ou errado, né? Mas a realidade nós nunca sabemos o que vai acontecer de fato. Nós podemos fazer as previsões, podemos projetar, preparar e estar atento que toda tomada de decisão, toda escolha, como nós já falamos, existe a parte favorável, a parte boa, mas também tem as falhas, tem aquilo que não dá certo, e a gente precisa lidar com tudo isso. E tudo que é novo causa medo. E eu quero dizer para você que está tomando a sua decisão, ou já tomou, agora é o momento de investir, porque a decisão já foi tomada. Você já fez a escolha, você já tomou posse dela, você já começou a agir, e agora é investimento neste novo tempo. E é sobre isso que estaremos conversando um pouco neste momento, junto com os nossos amigos, e aí contigo, pastor Elber. Muito bem, então
O senhor estava falando aí, doutor Aguinaldo, eu estava lembrando, tem muitos filmes, né? Onde de repente apareceu uma bomba lá e tal, e aí agora tem que chamar os especialistas, né? E ali estão os fios para serem cortados para que impeçam a detonação ou jogue tudo pelos ares, né? Então, e aí normalmente eles chamam quem? Os especialistas. Os especialistas chegam ali e vão analisar, não é? Dentro dos seus conhecimentos, dentro da sua experiência, eles vão analisar ali os fios, qual que eu corto? O vermelho, o verde, o preto, o azul e tal. Então, dentro daquelas, né, de tudo aquilo que eles vão estar ali dentro do treinamento que tiveram, ou seja, estudaram muito, né, justamente para quando acontecesse esses momentos eles tomassem uma decisão aonde ali seria uma decisão para eles principalmente de vida ou morte, né? Porque se cortar o fio errado, né, tudo vai pelos ares, não é verdade? Então, assim, como o senhor muito bem falou aí, temos que ter muita tranquilidade, né? Nos preparar para, principalmente se uma decisão for algo muito sério, né? Tem gente que às vezes acha que tomando decisão sob pressão, isso às vezes pode dar errado, como a gente já tem falado aqui, né? Então, assim, só que tem coisas na nossa vida, né, doutor Aguinaldo? E são coisas que são muito sérias, né? Por exemplo, tem gente nesse momento que está tomando decisão de mudar de emprego, por exemplo, né? Quais os prós, quais os contras, né? E depois que ele tomar a decisão, já era. É muito raro o cara conseguir voltar atrás de uma situação. Tem gente que está hoje tomando decisão, separar da mulher, né? Separar do esposo, quer ir embora e tal. Então, assim, cuidado, porque às vezes ruim com ele, pior sem ele, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado, né, doutor Aguinaldo? Agora, o tema, então, que a gente vai estar conversando é exatamente isso. Tomei a decisão. E agora? Né? Então, assim, eu quero dizer para os nossos ouvintes, os nossos telefones estão, ou melhor, o nosso WhatsApp, né? Está aí, está liberado para que você também possa mandar aí o teu recado, a tua pergunta, o teu comentário. Então, 11-9-3003-0316, esse é o WhatsApp da rede, para você mandar aí o teu alô, mandar o teu recado pra gente, tá bom? E quiser participar aqui do programa, fique tranquilo, ninguém é identificado, a gente passa apenas as perguntas pro doutor Aguinaldo e ele responde aí ou comenta, ou enfim, né? E é isso. Bom, doutor Aguinaldo, o senhor gostaria de já falar mais alguma coisa a respeito disso, de tomei minha decisão e agora o que fazer, ou já vamos para as perguntas? Eu prefiro falar mais um pouco para que até direcione, né, quem está nos ouvindo para as perguntas. E foi interessante essa primeira introdução, esse momento do comentário, quando o pastor traz essa ilustração daquele especialista que vai desarmar uma bomba. Vamos observar que esse especialista, ele está ali, a primeira escolha que ele fez na vida foi trabalhar com aquilo que ele gosta. E aí, imagine que ele foi preparar e a cada tempo precisa se reciclar, precisa cuidar de tudo isso para poder ver as novidades que vão surgindo, porque assim como tem o especialista, tem aquele que fabrica, e o que fabrica, ele vai trabalhar para poder o especialista não acertar. E o especialista vai trabalhar para poder cuidar da sua vida, em primeiro lugar, né? Que ele está ali colocando a vida dele em risco, e a vida do outro que precisa preservar, para isso ele está ali. Então nós observamos que aquele especialista, ele fez a escolha lá atrás de treinar, e ele se prepara para isso, porque ele sabe que a vida dele corre risco. No nosso dia a dia também precisamos estar atentos, porque às vezes nós deixamos de vivenciar o novo e deixamos de reciclar, deixamos de buscar conhecer mais, nos especializarmos em tudo que fazemos. E aí chega um momento em que ou você é jogado numa situação, por exemplo, nós já vivíamos no nosso país um tempo de desemprego muito grande. Quando a economia começava a melhorar, surgiu a pandemia.
A pandemia trouxe tecnologia que, para quem investiu na tecnologia, se deu bem, começou a trabalhar e tem conseguido crescer. Para quem não investiu e ainda está aprendendo, como vamos aprendendo a cada dia, vemos também que as dificuldades surgiram, desemprego surgiram, outros problemas, porque imagine, pastor Elber, a pessoa que deixou de trabalhar numa firma e foi trabalhar home office, ele precisou de se especializar, trabalhar, aprendeu a toque de caixa, ele foi jogado nessa situação. O que ele esperava que fosse bom, de um certo momento, de uma hora para outra começou a ficar, ele trabalhou muito mais, passou a trabalhar muito mais porque está dentro de casa, e ali ele tem que aprender a lidar, separar o seu tempo. Olha só, escolha novamente o que é família, o que é ali o momento de estar cuidando do seu trabalho, quais são as regras do trabalho, quais são as regras da casa, e aí envolve terceiros, se tem filhos, se tem animais dentro de casa, se tem aí tem a esposa, todos que estão envolvidos. Tudo isso, cada um precisa fazer parte nesse momento, e vamos dizer que essa foi não uma escolha própria, mas foi o possível para aquele momento, para não perder o emprego. Quem perdeu o emprego está hoje vivenciando outro momento também, correndo atrás de várias coisas. Então olha só como que as decisões vão acontecendo. Agora, é importante amadurecer aquelas decisões em que você faz a escolha. Qual é a sua escolha? O que você gosta de fazer? Quais são as suas habilidades? O que é importante você estar pronto para dar conta? Porque junto com a sua escolha vem as consequências, ou seja, o resultado, seja ele bom ou em algum momento pode ser ruim, porque nem tudo vai dar certo, né? Quando a gente fala nem tudo vai dar certo, não é colocando um balde de água fria nas escolhas, é sabermos que quando fazemos uma escolha, nós temos a mesma possibilidade, a mesma probabilidade de que dê certo, a mesma probabilidade que tenhamos ganhos, como também temos a mesma probabilidade que não seja aquilo, que eu tenha perda, eu tenho que administrar, passar a administrar tudo isso. E aí eu preciso estar atento para me responsabilizar com a decisão que eu tomei, com a escolha que eu fiz, para não jogar a outros a minha quando tudo dá certo, como nós já falamos da outra vez, a semana passada, todo mundo é favorecido e todo mundo bate palma, mas quando a situação não chega naquilo que nós esperávamos, aí a família, se tem a família, ela vai sentir, se tem o outro, então cada um vai passar por um momento de dificuldade. Então é importante estarmos atentos, porque também tem um outro detalhe, vamos trabalhar futuramente, que é a questão de não só culpar o outro, mas principalmente de culpar a nós mesmos, ok? Então precisamos pensar nesses detalhes, tá? Pastor Elber, tem um barulhinho acontecendo aqui, mas é a parte de cima alguma obra que estão sendo feita, tá bom? É outra escolha. Tá certo. Não, tranquilo, as vantagens que temos de às vezes morar em condomínios, né? Então, aí são essas coisas aí. Comigo aqui nós estamos no meio de na semana passada, inclusive eu até fiquei perguntando pro Romeu se não tava também saindo alguns barulhos no ar, né? Porque nós estamos com uma obra da Caesb aqui dentro do nosso condomínio, e na semana passada eles estavam derrubando tudo, que eu achei que até que minha casa ia descer junto aqui, mas deu tudo certo. E escapamos, entre mortos e feridos, todo mundo vivo. Então, mas doutor Aguinaldo, e assim, o senhor estava falando exatamente isso aí, né? Que a pessoa toma decisão, né? E o senhor no início até usou lá o exemplo, né? Porque tem coisas que são complexas, né? E coisas complexas, eu acho que não é interessante a gente tomar decisão sozinho, né? Até porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Então é bom a gente procurar conselhos, né? É bom a gente procurar, se for o caso, um especialista, né? Se for uma questão, por exemplo, emocional, já que estamos aqui no divã da 316, se for emocional, então procure o psicólogo, né, doutor Aguinaldo, até para que a pessoa, caso ela tome uma decisão, não é que o psicólogo vai tomar a decisão por ela, né? Que o especialista vai tomar a decisão por ela, mas vai ajudar a dar um norte, pelo menos a mostrar de repente algo que ela não está vendo, de vantagem ou desvantagem, porque assim, cortou o fio, já era. Não é isso, doutor Aguinaldo?
Então, pastor Elber, o que nós precisamos estar atentos? Todas as decisões, como já falamos, envolvem questões emocionais. Ela também envolve muitas questões nossas pessoais, né? Emocional é pessoal, são questões que vão sendo trabalhados interiormente. Então, o que eu preciso estar atento em relação à tomada de decisão? Primeiro, que ela é inevitável. Eu vou tomar a decisão ou ficar aonde eu estou e não crescer, ou eu posso ficar onde estou e crescer. Eu posso desenvolver outras habilidades. Então, a realidade é que eu preciso estar sempre atento o que eu quero para a minha vida e para aqueles que estão à minha volta, isso se eu não sou sozinho, se eu não moro sozinho, se eu tenho familiares. E aí, porque assim, se vai envolver trabalho, envolve a questão daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu estou me preparando e atinge a família toda. Se envolve um trabalho com mudanças, então você vai tirar toda a família da sua zona de conforto para um outro local, para um outro momento e vivenciar isso. Então tudo isso vai sendo envolvido, ou seja, aquele fio que vai ser cortado que vai trazer um resultado. E quando trouxer o resultado, o que vai acontecer? É administrar tudo isso. Então, olha só, tomei a minha decisão, igual eu falei aqui, eu estou aqui em Samambaia. Então, a princípio, eu deixei algumas coisas para trás. E agora vamos administrar todo esse novo momento, todo esse contexto. Porque toda vez que nós tomamos decisão, nós escolhemos algo, abrimos mão também de uma outra possibilidade, de um outro momento. E aí, o que acontece? É como o pastor acabou de falar, às vezes, por causa da insegurança, muitas vezes por causa do medo, que isso ele ajuda, mas a gente tem que aprender a controlar. E aí vai chegar o momento em que eu vou precisar administrar tudo isso. Não vou parar de fazer as minhas escolhas porque isso é inevitável. Imagina a pessoa que não toma a escolha para um trabalho, como foi dito, ele vai chegar um momento que ele vai pensar, olha, passou o meu tempo, como é que eu vou, o que eu poderia ter alcançado? Mas também eu preciso cuidar dentro do meu coração, né? Porque quando você abre mão de um emprego, seja ele o melhor que for, ou que você não esteja satisfeito, seja qual for a circunstância, se você tomou a decisão correta, haverá paz. Você vai conseguir não ficar com aquela angústia de que, como seria, eu não deveria ter feito. E aí também vai se responsabilizar pela sua escolha, não passando para outros ou para terceiros a sua escolha, né? Dizendo, eu fiz isso porque me mandaram fazer, porque foi isso que aconteceu. Então, é uma escolha que você faz e você tem a convicção de que, olha, era isso possível para esse momento e agora eu preciso administrar. Porque o que você vai administrar nesse momento são outras inseguranças, tipo a insegurança em relação ao novo, porque tudo que é novo traz estranheza, tudo que é novo traz aquele momento difícil para lidar, tudo que é novo traz aquela ansiedade e expectativas que você precisa trabalhar. Quando você faz a sua escolha, você tomou a sua decisão, você vai aprender e precisar aprender a lidar com as suas emoções. Então isso é importante também, tanto é que para o mês que vem nós queremos investir sobre isso, a importância de investir na sua qualidade emocional, nas suas emoções. Então olha só, tomou a decisão, fez a escolha, agora você começa a caminhar e não tem como ficar olhando para trás, agora é caminhar olhando para frente e vendo o leque de possibilidades, o que é novo e vivenciar o novo que você está trabalhando. É claro que falando sobre investimento no trabalho, no emprego, agora quando você está falando sobre questão familiar, são outros momentos que precisam ser trabalhados também, porque você envolve as suas emoções, o seu vínculo e o vínculo com o outro que está dentro da sua casa, que é um familiar próprio, e aí é próximo, né? E você precisa também lidar com isso, porque o que é melhor para você? Tirando com as exceções, quando nós vimos acontecer nesse período de pandemia, ou seja, a mídia trouxe mais à tona e deu para se perceber as questões relacionais em que houve abusos. Aí esse momento é um outro contexto e precisa também de se trabalhar, procurar um profissional na área da saúde, e essa saúde emocional, psiquiátrica, psicológica, para poder conseguir dar conta de todas essas coisas.
né, pastor? Doutor Aguinaldo, assim, a gente tem que ter o cuidado, né? Depois que você tomar a decisão, né? E porque assim, tem duas, eu particularmente estou falando aí, eu estava aqui lembrando, estava aqui pensando, tem dois extremos, né? Às vezes o cara tomou a decisão, acertou no alvo, poxa, perfeito. E por conta disso, ele agora acha que ele é o centro, né? Que ele virou agora o cara, né? Porque ele acertou isso, agora ele não precisa, né? Ele nunca vai precisar de orientação, de conselho, de nada, né? Porque ele tomou essa decisão e deu certo, né? Então, assim, as pessoas têm que confiar nele porque ele é o bichão mesmo, né? E então, assim, esse é um extremo. E o outro extremo deu errado, né? Poxa vida, aí agora eu vou puxar os cabelos da cabeça, vou me jogar de cima do meio-fio, né? Porque, né? Eu quero tomar uma medida drástica e tal, porque eu decepcionei, porque eu trouxe um prejuízo, porque, enfim, eu cortei o fio errado, né? E joguei tudo pelos ares. Então, assim, e a gente tem que ter, então, esse cuidado para que emocionalmente, né, doutor Aguinaldo, a gente não venha pelo lado positivo, vamos dizer assim, né? Pelo lado positivo, a gente não venha agora bloquear a nossa mente para nunca mais receber um conselho, porque a gente é o cara mesmo, porque a gente sempre acerta, né? E nem pelo outro lado agora também pensar em que o mundo acabou porque você tomou a decisão errada, né? A não ser que, se você for cortar mesmo uma bomba, né? Aí se você for cortar uma bomba não tem jeito, mas se for outra coisa só não tem jeito pra morte, não é verdade, doutor Aguinaldo? Então, pastor Elber, e é interessante quando o pastor, nesse bate-papo nosso aqui, o pastor me traz duas coisas para trabalharmos aqui nesse momento. Primeiro, a quem eu quero agradar na minha tomada de decisão. Então, isso é uma questão que a gente precisa trabalhar, principalmente o contexto emocional. E a outra questão é o seguinte, o que é errado, né? Quando eu falo o que é errado em relação a esse momento, não é trazendo aqui juízo de valores, mas é que eu preciso observar o seguinte: toda tomada de decisão, eu tomei a decisão e ela é inevitável, e o importante, eu vou observar o seguinte: o errado que eu digo, a decisão foi errada porque eu não alcancei aquilo que eu esperava, ou a decisão foi errada porque eu tomei essa decisão sendo levado por outras pessoas. Ok? Porque aí cai na primeira que eu falei ali. E é interessante observarmos isso, porque quando nós queremos agradar aos outros a todo custo, a gente vai se decepcionar. É uma realidade. Eu posso, no meu contexto familiar, agradar ou não em qualquer decisão que eu vá tomar. E eu preciso saber o seguinte, no custo-benefício, o que vai ser melhor, tanto para a minha vida emocional, a minha vida familiar e aqueles que estão à minha volta. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa estar bem atento, e é onde trabalhar. E às vezes, muitas vezes, e eu vou dizer que na maioria das vezes precisamos da multidão de conselhos e precisamos também de procurar ajuda profissional. Porque a multidão de conselhos, ela nos ajuda a poder olhar, ter uma visão ampla. Essa é uma realidade. Agora, o auxílio profissional, ele vai trazer a mim, ou vai me fazer abrir os olhos e saber assim, o que realmente eu quero. Primeiro detalhe, quais são as minhas habilidades, a minha expertise para isso que eu estou escolhendo, e o que eu quero pagar em troca, ou seja, qual vai ser o meu investimento, porque para tudo tem um investimento. Muitas vezes você vai iniciar um projeto em que outros precisam investir em você, e você precisa estar atento em relação a isso, quanto que você está pronto a receber e pronto depois dar em troca e auxiliar como que você vai vivenciar tudo isso, né? Como o pastor acabou de dizer, quando eu tomo as escolhas sozinho, faço as escolhas sozinho e deu certo, eu corro o risco do meu o meu ego, né, ficar tão insuflado, né, tão cheio que eu não quero, eu posso estabilizar por ali, e aí eu vou causar problemas àqueles que estão à minha volta, porque eu corto o relacionamento, como o pastor mesmo disse, eu não quero nem saber porque só as minhas decisões são as certas. E quando nós tomamos uma postura dessa, muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta deixam de nos ajudar,
ou vão deixar de querer estar conosco porque eu só estou pensando em mim. É uma decisão egoísta. Mas toda decisão, ela trabalha o nosso bem-estar e vai também alcançar aqueles que estão à nossa volta. Então, a realidade que eu preciso estar atento em relação a isso. O conselho, os conselheiros, os amigos, aqueles que estão à nossa volta, que são verdadeiros amigos, que trazem conselhos, eles podem muito bem falar para vocês, vão apresentar. Um vai apresentar a parte pessimista, outro vai apresentar a parte otimista e vai dizer para você, olha, cuidado, né? E você vai avaliar. E no final você vai olhar para você, assim, qual é a minha escolha, né? E quais são as motivações de eu estar tomando essa escolha? E aí, lá no setting terapêutico, a gente fala para a pessoa buscar ajuda, né? De um profissional, porque ele vai nos fazer olhar dentro de nós e vai nos fazer pensar sobre assim, o que podemos fazer, e essa ajuda vai me trazer o reconhecimento, o auto-reconhecimento. Por quê? Em dando certo, qual vai ser o próximo passo? Lembrando que eu falei semana passada, quando você faz uma escolha, você abre uma porta. Você pensa que é só aquela, uma escolha sempre vai trazendo outra, né? Toda decisão, ela traz um outro, porque ela vai trazer coisas para você se resolver do dia a dia. E aí eu vou ficar sempre culpando que eu tive que entrar naquela porta porque me mandaram, ou eu escolhi, né? Então olha só o bem-estar emocional, o investimento que você tem que fazer, e aí esse investimento, se você teve alguém que te ajudou ou não, te falou, te incentivou ou não te incentivou, o que você quis ouvir. Então são escolhas, principalmente quando é de trabalho, quando é de mudança de estado e familiar. Você precisa estar bem atento e consciente e olhar para dentro de si, né? Ter um autoconhecimento, e tudo isso faz parte de trabalharmos juntos numa terapia para que a pessoa possa também dar conta de tudo isso. E tá bom, tomou a escolha, fez uma escolha no sufoco ou foi pressionado a fazer essa escolha. Como que você vai lidar agora a partir desse momento? Como o pastor mesmo acabou de falar, olha, eu já tomei a decisão, o fio já foi cortado, o que vai fazer? Não tenho condição de emendar esse fio, o cronômetro ali, né, começou a correr, e eu preciso fazer o quê a partir desse momento? Quais são os investimentos? E é justamente isso, pastor, quando a gente vai observando no dia a dia. Muito bem, doutor Ignaldo. Já tem aqui na realidade, um testemunho de uma irmã, não é? Eu acho que vai contribuir, vai colaborar aqui para o nosso bate-papo. E ela está dizendo o seguinte: anos atrás, tive que fazer uma escolha. Eu tinha um emprego bom, ganhava suficiente. Ela escreveu, acho que uma pessoa vai escrevendo, às vezes o teclado vai traindo. Eu vou tentar fazer algumas emendas aqui por minha conta e risco, viu? A decisão é minha agora. Exato. Então, ela tá dizendo assim, tinha emprego bom, ganhava o suficiente, acredito que ela quis botar aqui, para dar tudo para minha filha, né? Mas, devido ao tempo, tive que escolher o trabalho ou criar minha filha. O criar minha filha deve ser na igreja, né? Ela botou criar minha filha igreja. Ou criar minha filha na igreja, pois meus patrões e tal, eles compraram uma casa em outro lugar e tal, enfim, e ela teria que que trabalhar também fins de semana. E ela disse que ela orou, né? E escolheu ensinar, né, a filha nos caminhos do Senhor. E ela disse que foi muito difícil no início, muitas lutas, medo, mas hoje ela disse que ela é grata a Deus, foi a melhor escolha, pois a filha dela venceu, né? Fez faculdade e hoje é missionária em Cabo Verde, servindo ao Senhor Jesus lá em Cabo Verde. Cabo Verde eu acho que é na África, não é? E é isso, doutor? Sim, creio que sim. Não faça perguntas difíceis nesse momento, pastor. O senhor tá igual eu na nossa geografia aqui. De vez em quando também eu tô botando, dando nome de cidade que é em Minas, dizendo que é lá no Piauí e vice-versa. Então, os nossos universitários vão nos ajudar. Mas então, vamos a essa contribuição da irmã aqui, quero parabenizá-la, porque ela fez a escolha e se responsabilizou. E repare bem, pastor Elber, o que acontece?
quando ela fez a escolha, ela passou por um momento de dificuldade, de insegurança e de medo. Isso acontece tanto quando dá certo, quanto também às vezes não é aquilo que nós esperávamos, mas repare bem que ela tomou uma decisão, e essa decisão dela foi motivada numa questão maternal, né? Por mais que possamos dizer assim, olha, ela fez a escolha por causa da filha, mas ela tomou uma decisão de se responsabilizar, e assim o fez, pela questão emocional, espiritual e também relacional da sua filha. Hoje ela vê o resultado desse investimento que ela fez. Poderia ter não dado certo da forma que ela pensou nesse momento. A filha poderia ter feito outras escolhas. E aí ela deveria, e aí o momento que a gente vai ensinar é trabalhar o seguinte: olha, você fez a escolha, aquilo que foi possível, aquilo que foi importante, conforme o que estava no seu coração. É claro que ela orou, pediu a orientação do Senhor, e olha como que investe ali a questão da fé, a questão do seu dia a dia, da sua vida. O resultado maravilhoso, ela está feliz por esse resultado. Se fosse o contrário também, o que trabalharíamos com ela? Olha, você se arrepende de ter tomado a decisão? E ela chegaria o momento de poder perceber, não, foi uma decisão minha, e a decisão foi uma decisão de investimento. Quando ela investiu na filha dela, na realidade, perceba, ela estava investindo em si própria. Ela fez uma escolha em que mais importante do que os recursos financeiros são os recursos, a questão do relacionamento familiar, e ela investiu. Então, é muito bom quando a gente ouve a pessoa no final da tomada de decisão e pode falar assim, olha, eu consegui vencer nessa parte, porque todos nós vamos viver isso. E todos nós vamos passar por momentos de ansiedade, de medo, de insegurança. E aquele primeiro momento, olha só, faltou recursos, vamos pensando aqui na irmã, no que a irmã testemunhou. Com certeza, os recursos diminuíram, aquilo que ela queria dar para a filha dela, talvez de questões materiais, diminuíram também, mas ela pôde trabalhar outros momentos com a sua filha. E hoje ela colhe os frutos de poder se alegrar de ter cumprido o papel de mãe e com os seus familiares poder investir na sua filha. Olha que maravilha. Então a realidade depois que eu tomo a decisão, eu preciso amadurecer e chegar ao final de poder dizer justamente isso: eu venci. Olha, eu não consegui da forma que eu queria, mas de qualquer forma eu venci, porque eu consegui dar outro passo, eu tive que mudar o curso da minha história, e assim nós vamos vivenciando cada momento da nossa vida, e isso é maravilhoso. Mais uma vez, obrigado pela nossa ouvinte, pelos nossos ouvintes que estão compartilhando conosco. Já confirmaram aqui para mim, doutor Aguinaldo, é na África mesmo, viu? Cabo Verde. Isso, parabéns, pastor. É na África mesmo. E, doutor Aguinaldo, e a gente tem também que ter bastante consciência, né? Porque assim, uma coisa é eu ir no mercado e decidir comprar o arroz, né? O arroz cristão e o arroz não cristão, né? Vamos dizer assim. Tá lá a marca do arroz, um arroz cristão e o arroz não cristão. Então ali eu decido na hora, não vai ter problema nenhum, vou levar para casa. O máximo que vai acontecer é eu chegar em casa e o arroz não prestar, né? E aí eu nunca mais compro daquela marca. Pronto, beleza, de boa, né? Decisões rápidas, simples, não é? Mas outra coisa é quando envolve, né, consequências sérias, né? Então assim, a gente tem que ter esse cuidado. Ontem eu estava vendo uma pessoa, um professor e tal, falando sobre algumas coisas e tal, e ele falando que sobre ele falando sobre plano de negócios, né? Que ninguém deve, por exemplo, abrir, né? Aí dentro daquilo que ele estava ministrando, uma empresa na área que ele estava ministrando, ele falando, olha, não abra
não comece a trabalhar nesse negócio aqui, né? Em específico, se você não fizer esse plano de negócio, porque senão você vai ter prejuízo. E no plano de negócio lá tinha várias situações, né? Várias coisas que iria dedicar um pouco de estudo, um pouco de dedicação para o cara poder elaborar aquele plano de negócios, né? Para ele poder, o que ele quis dizer com isso? Para você poder executar essa empresa ou esse negócio, você vai precisar de um norte, e esse norte vai estar dentro do teu plano de negócio. Não vai fazer a coisa do jeito que, né? Que de qualquer jeito, porque senão você vai ter um resultado também lá na frente de qualquer jeito, né? Ou seja, você não sabe qual o resultado que você vai ter, né? E eu achei bem interessante ele falando exatamente isso, porque assim, infelizmente tem momentos, né? Que a gente acaba por empolgação, por impulso ou por preguiça, né? Tomando decisões que pode trazer consequências, circunstâncias, né? Seríssimas sobre muitas áreas das nossas vidas, né? E o ruim é isso, porque assim, tem coisas que nós decidimos que afeta, não é só uma área. Às vezes a gente decide uma coisa na vida financeira que pode acabar também trazendo consequências sobre o emocional, né? E é sobre o teu emocional, sobre o emocional da tua família, sobre o emocional da tua casa, né? E enfim, são decisões, né? Então assim, nós temos que estar muito ligados mesmo nessa questão de quando eu tomar essa decisão, porque depois que eu tomar, cortou o fio, já era, não é isso, doutor Aguinaldo? Então, pastor Elber, quando eu tomei a decisão, e vamos pensando assim, eu tomei a decisão, ela vai dizer a respeito, primeira pessoa que ela diz respeito é a mim mesmo, correto? E aí você tomou a decisão, agora você tem que dar conta e se responsabilizar, porque essa decisão é sua, né? A gente brinca muitas vezes e joga pro outro, mas só que a decisão é sua. E por isso que falamos a semana passada que quando você vai tomar uma decisão que envolve família, você precisa então conversar com a família, e a família precisa estar ciente e consciente daquilo que vai acontecer, que pode acontecer, mediante tudo aquilo que você já projetou. Você projetou, olha, e aí é uma das coisas que precisamos trabalhar, porque você, quando vai tomar uma decisão, você vai fazer esse checklist, essa avaliação de tudo que pode ser favorável. Você deve fazer uma avaliação do se acontecer contrário, se algum problema acontecer, como que você vai trabalhar tudo isso e trabalhar a sua emoção primeiramente, porque você vai se responsabilizar e vai precisar não só do apoio dos outros, mas você precisa primeiramente contar contigo mesmo. Como que você vai responder para que você depois não comece a tomar decisões no impulso para tentar corrigir um erro ou corrigir uma escolha que você na verdade não queria fazer e fez porque foi pressionado, e você vai trazendo outras escolhas, abrindo uma porta, fechando outra e não sabe para onde vai, ou seja, fica sem rumo. Então a primeira questão que você vai trabalhar eu fiz a minha escolha agora, tomei a minha decisão, o e agora é que vem a resposta, né? Esse e agora é como é que eu estou dentro de mim, como que está o meu pensamento, como que estão as minhas emoções, qual é o próximo passo, eu estou pronto para esse próximo passo, eu estava consciente disso? Sim, eu estava consciente, eu não esperava que acontecesse dessa forma. Agora, se aconteceu, qual foi a minha motivação? Se a minha motivação, mais uma vez, é agradar a todo mundo, seja onde eu estiver, eu não vou conseguir e vou me frustrar. E se eu não tiver tolerância, uma boa tolerância à frustração, começar a trabalhar isso, né? Eu vou ter outro problema que eu não vou dar conta, e aí eu vou me perder, vem a angústia, vem a depressão, e aí as pessoas acabam se perdendo e sofrendo muito, e vem as consequências. Então, como o pastor mesmo falou, é importante para a pessoa que está tomando a sua decisão, que já tomou a decisão, já tomou a sua decisão, agora começar a avaliar quais são os próximos passos. Não adianta eu ficar olhando lá para trás pensando, eu poderia ter feito isso ou não era a hora. Não, eu fiz a escolha, estou consciente da minha escolha.
foi essa mesma escolha, é agora que eu vou fazer? Em relação a mudanças, né? Porque todas as escolhas trazem mudanças, e quando ela vem com as suas mudanças, elas vão trazer os seus resultados. Eu vou tirar a palavra agora, vou mudar um pouco a palavra consequência para resultado, porque consequência até na escolha parece ser pesado, né? E falar uma consequência boa ou ruim, não, tem os resultados. Vem ali aquele momento em que você agora precisa administrar todo esse novo momento. E administrar todo esse novo momento, é bom que você esteja olhando dentro de você, olhando como que você está vivenciando essa nova história e quais são as possibilidades, aquilo que você planejou, depende de quem. Primeiramente depende só de você, e depois vai dependendo quais são as redes que você vai acessar e você vai trabalhar. E tudo isso é fundamental no dia a dia. Quando envolve família, né, envolve uma questão emocional dos demais. Aí você vai ter que cuidar do seu emocional, investir no seu emocional, trabalhar isso e trabalhar com o outro, porque se o outro depende de você, a segurança dele, sem que ele perceba, ele está depositando em você. E você, sem que você se perceba também, você está assumindo aquele compromisso e você já fica preocupado em dar conta ao outro. Aí entra um outro detalhe, que é a questão da qualidade emocional. Você pode começar a se culpar por não ter dado o resultado que você queria, porque você queria agradar o outro. A gente observa isso no setting terapêutico, eu sempre retorno isso, e quantas vezes a gente traz para a pessoa fala, não estou me culpando, não me culpo por isso não. Mas lá na frente chega um momento, ela vai falar a sua tristeza, por que ela tomou tal decisão. Então são coisas que precisamos trabalhar. Você tomou agora a sua decisão, você já está consciente dela, foi isso mesmo, é essa a sua escolha, então vamos começar a investir. Você precisa de investir nela. Como que você começa a investir nisso? Começando com você mesmo, começando trabalhando. Se você não está seguro, se você já tomou a decisão e não sabe para que caminho seguir agora, busque ajuda, não fique sozinho. É importante que você esteja consciente e não se esconda, não fique preocupado, né? A gente fica muito preocupado de que os outros venham aplaudir a nossa decisão. Diga ao outro, se o outro é bem próximo de você e se você vê a necessidade de conversar com esse outro, porque está dentro da sua casa, é a sua família. Porque muitas vezes você vai encontrar várias pessoas dando opiniões, mas o que importa são aqueles que estão com você e depende de você. Ok, pastor? Chegou uma outra contribuição aqui, a pessoa está dizendo o seguinte, quero deixar, melhor, ela está dizendo assim, conheço pessoas que quando dá certo comemora, mas quando não, joga a culpa nos outros. E isso que é o problema de quase todas as decisões erradas, né, doutor Aguinaldo? Que sempre tem uma pessoa que quer procurar um Cristo, né? E ela botou mais aqui, até se revolta por isto. Tem que pensar muito, tem que pensar muito, pesar o pós e os contras, né? Antes de tomar a decisão, que o nosso ouvinte está falando aqui. Doutor Aguinaldo, o senhor estava falando ainda há pouco e eu estava aqui pensando agora de exemplos, né? Normalmente o jovem, ele é muito afoito, muito, como é que eu posso dizer? Ele não pensa muito, né? Para tomar, principalmente o público jovem, né? Às vezes estão no meio de uma galera e tal, e às vezes, né? Ali alguém vai fazer alguma coisa séria, né? Por exemplo, no ano passado teve uma situação aqui em Brasília em que uma família conhecida, um rapaz formado em educação física, né? Já estava dando aula e já está dando aula, né? Graças a Deus, é porque as consequências para ele que poderiam ser piores não foram, né? Mas enfim, mais uma que eu quero dizer, um rapaz de boa índole, um garoto super educado, bacana, nananã, boa formação, filho de militar e por aí vai, enfim. E aí o que aconteceu? Numa das baladinhas que ele saiu com a galera, lá todo mundo junto e tal, não sei o que, se empolgaram, saíram, pegaram uma moça e houve lá, parece que um estupro. Eles eram 3 ou 4 e parece que todos fizeram lá, e segundo eles com o consentimento dela, mas ela disse que não e foi na delegacia e deu parte de todo mundo.
E ele falou que ele particularmente não se envolveu, né? Não se envolveu diretamente, mas estava junto, né? E por conta disso tá respondendo, né? De graça, ele tinha planos também para concurso, para não sei o que e tal. E agora, se ele receber uma condenação, acredito que vai ser muito difícil ele entrar na polícia militar, alguma coisa nesse sentido, que ele queria a polícia. E, enfim, algo que aconteceu por um momento de empolgação, por não pensar, né? E olha só, ali naquela confusão que estava ali, naquela situação que estava ali, né? Ele poderia ter recuado, ele poderia ter recusado, mas se empolgou com todo mundo, achou que ia ser só mais uma noite, né? E aí, por conta disso, isso pode trazer para ele amanhã a frustração de muitos planos, né? Inclusive, o emocional do rapaz pode amanhã ter uma circunstância também sobre isso, né? Justamente por conta de um momento de empolgação, né? E cabe exatamente dentro do nosso tema hoje, né? Tomei a decisão, e agora? E agora, neguinho? Se prepare, né? Porque se a decisão, se deu tudo certo, beleza. Agora, se você cortou o fio errado, segure a onda aí, porque as consequências, elas virão, né, doutor Aguinaldo? Então, pastor Elber, como a nossa ouvinte mesmo falou aí, né? A realidade é que precisamos estar sempre fazendo essa avaliação e observando aonde eu quero chegar. E quando o pastor traz esse exemplo, né? O que acontece? A vida acabou para esse rapaz? Não acabou. Mas naquele momento que não teve condições de pesar os prós e os contras e o que ia afetar tanto para ele, o que poderia afetar na história da vida dele, porque foi um momento de festa, de alegria, que todo mundo estava ali, ninguém querendo saber do dia de amanhã. Hoje tem um resultado. E agora, querendo ou não, o emocional precisa ser trabalhado, porque vive nessa expectativa. Agora, né? Olha a questão do resultado. Foi uma escolha certa ou assertiva? Não, naquele momento. Ou seja, para aquele momento talvez tenha achado que foi muito bom. A consequência vem depois, ou seja, o resultado vem depois. E aí o que ele vai precisar de fazer? Continuar no seu trabalho, tocar a vida, né? E se responsabilizar e querendo ou não vai trazer esse resultado no resto da vida dele. Então, assim, tudo que for fazer, que for trabalhar principalmente em relação a concurso, dependendo do resultado que vier de tudo que está acontecendo, pode ser favorável a ele ou não, ele pode conseguir aquilo que ele sonhava ou não. Olha só como é que muda o sonho da pessoa, né? Então, tanto jovem, todos precisam estar atentos que qualquer situação que fizermos, qualquer escolha que fazemos e é inevitável, quando você já toma a decisão, vem o resultado, e vem o resultado para ele, vem o resultado agora na constituição da família, tudo isso vai acontecendo. E é aqueles prós e contras. E olha que naquele momento em que você está envolvido com outros, é o que estávamos falando. Primeira tomada de decisão foi: eu estou no meio do grupo porque eu quero agradar aos outros. Eu quero estar junto com eles. Eu fui no que o povo estava fazendo, nesse embalo, porque eu queria agradar os outros, não queria ficar fora do grupo. Olha como que tudo isso vai acontecendo, né? E aí a bomba estourou ali, ó, tá ali, ó. E agora tem que conseguir conter, né, os estilhaços que foram jogados. Então a gente precisa observar isso. Então, tomada de decisão, ela é séria em todas as circunstâncias. Seja criança que escolhe, quando você ensina para ela que ela não pode colocar a vida em risco e mostra para ela que a tomada dá choque e ela não sabe o que é o choque, ela vai enfiar o dedo ali e vai levar um choque, vai ver e nunca mais querer colocar a mão ali, né? Quanto tem aqueles outros que levaram choques e hoje são excelentes eletricistas e mudaram aquela história. Repare como que tudo é importante para se trabalhar. E essa base emocional, esse investimento vai ajudar no dia a dia, no crescimento agora e na mudança do curso, né? Caso a decisão que foi tomada, porque a gente coloca a gente de fora, né? No modo leigo, nós vamos falar assim: a pessoa tomou a decisão errada. E aí, para a pessoa que tomou a decisão naquele momento, ela acha que está errada, ela avaliou isso ou não. Então nunca nós vamos saber disso, né? Então é a própria pessoa, e cada pessoa tem uma forma de viver e olhar o mundo de acordo com ela mesmo e aqueles que estão à sua volta.
Então, na constituição familiar, no trabalho, na vida religiosa, em todos os momentos você está tomando a sua decisão. E depois que tomou a decisão, é importante lidar com ela e com os resultados que virão, saber também cuidar do seu emocional, do seu dia a dia, podendo buscar o que é melhor, né? Eu costumo falar na nossa abordagem o seguinte: eu não posso mudar o passado, mas eu posso usar a experiência do passado para melhorar o meu presente e projetar o meu futuro. Isso que nós precisamos fazer, pastor. Muito bem, doutor Aguinaldo. E o nosso tempo já avançou e bastante aqui, passou rapidinho, hein? Pois é. Falta já 1 minuto e meio para as 11 horas, mas enfim, nós temos que ter essa consciência, né, doutor Aguinaldo? Porque às vezes também tem momentos que, como o caso desse garoto que a gente deu exemplo, tem situações que às vezes aquele momento ali, a decisão que você vai tomar, ela vai te trazer uma satisfação, né? Um prazer, uma alegria, né? Uma euforia, né? Uma alegria passageira, né? Então assim, por exemplo, a gente vê pessoas que, da mesma forma que esse garoto fez, tem gente que se envolve em corrupção, né? Tem gente que se envolve em adultério, né? Então assim, são coisas, são decisões. Eu tenho uma outra pessoa crente, né? Há muitos anos atrás, que o cara concursado na PRF, um homem de Deus. E aí, para nossa surpresa, ele caiu num esquema de corrupção que estava tendo no Brasil, e ele estava junto, né? E nós não queríamos acreditar, mas aí um outro colega também da PRF, que é amigo, na época leu todo o processo e falou: cara, infelizmente a pessoa estava no meio mesmo. E aí, por conta disso, perdeu o emprego, e foi um peteco desgramado e tal. E assim, e dentro daquilo que nós avaliamos, daquilo que foi lido dentro do processo da corrupção, era mixaria, o cara pedindo pneu de carro, pedindo para consertar carro, pedindo para essas coisinhas assim, sabe? E só que isso caiu, né? E como para crente o trem é pior ainda, né? Porque ou o caboclo é crente, ou então ele vai acabar pagando um preço bem mais alto, né? Do que parece que é bem mais alto que todo mundo. E enfim, aconteceu essa situação. Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado com as decisões momentâneas, né? Que a gente acha às vezes que tá te aliviando em algum lugar, tá resolvendo a tua vida de alguma forma, mas pode ser que não, né? Ou às vezes você até lá no fundo você sabe que não, né? Mas mesmo assim a gente quer arriscar, né? Eu acho que é mais ou menos o que Eva fez lá no paraíso, né, doutor Aguinaldo? Lá no fundo ela sabia que não era pra fazer, mas foi lá e pegou o raio da frutinha lá e acabou com a história de todo mundo aí. Enfim, mas e é isso. Então assim, a gente tem que ter cuidado com esses prazeres momentâneos, com essas situações momentâneas, né, doutor Aguinaldo? Pastor Elber, o que nós precisamos estar atentos? O que está no meu coração? O que tem no meu coração? Isso é importante, porque assim, todo ser humano gosta de algum momento ter vantagem. É uma realidade. Nós queremos estar bem, tanto conosco mesmo, com aquele que está à nossa volta, com os nossos familiares. E aí precisamos estar atentos, porque muitos que estão à nossa volta, eu preciso aprender a avaliar se eu vou aceitar o investimento que ele está querendo fazer em mim, seja ele bom ou ruim, né? Porque o que acontece? O investimento que todos eles vão parecer ser bons, como o pastor citou a Bíblia, eu vou lembrar de Salomão. Quando Salomão vai dizer o seguinte, que todos os caminhos para o homem parecem bons, mas o final deles são caminhos de morte. Ou seja, quando a gente fala caminho de morte, na nossa ideia, né, na nossa mente vem a morte de perda, acabou a vida, sim, tem também, mas também repare, quando você começa a perder muitas coisas, é como você está morrendo, né? Perdendo aquilo, tendo a falta. E aí eu preciso estar atento em relação a isso. O que está no meu coração?
é conhecer a mim mesmo, estar pronto no que eu vou investir, no que eu vou colocar a minha vida. O investimento é aqueles que estão à minha volta, o que vai acontecer, porque a resposta vem um dia, o resultado vem um dia, e eu preciso estar atento. E lá, se você encontrar Jeremias falando, ele vai falar assim, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então eu preciso olhar para dentro de mim, olhar para dentro do meu coração, olhar para as motivações que eu aprendi na história da minha vida, né? E poder investir justamente em todas essas circunstâncias aquilo que vai dar o crescimento, vai trazer, e saber que é uma decisão. E eu posso muito bem tomar uma decisão que financeiramente não será tão favorável, mas me trará paz ao coração, convívio com a família, estar junto com aqueles que eu amo, e com certeza também estar atento, que eu não vou agradar todo mundo, e às vezes eu tenho que estar preparado, e muitas vezes preparado para isso, para não ficar me culpando. Então é trabalhar todos esses sentimentos, trabalhar toda essa escolha. Então tomei a minha decisão, pronto, já fiz a escolha e já caminhei para ela, né? E aí o que eu fiz quando eu tomei essa decisão? Eu fiz uma rescisão, vamos pensar na empresa, né? Eu fiz uma rescisão no contrato do que eu vinha fazendo até ontem. A partir de hoje, eu estou agora num novo investimento e eu preciso investir. Como que eu vou investir agora? O que eu preciso abrir na minha visão em relação a isso? E se eu ainda não sei, busque ajuda. E nesse novo tempo fazer aquilo que vai trazer justamente alegria, contentamento e poder investir em você mesmo. Se a decisão que você tomou já te fez arrepender, é sinal que você não estava consciente, né, do que você queria fazer. Agora precisa dar conta de tudo isso e trabalhar para que melhore, né? E possa, então, vai dar uma volta maior, mas vai conseguir chegar e poder chegar àquilo que é possível, que alegre o seu coração. Então, fica aí a dica. Muito bem, doutor Aguinaldo. É isso, então tá aí, tá dado o recado. São 11h04 e o tema de hoje foi: tomei a decisão e agora o que fazer? Então, assim, eu acho que deu pra gente dar o recado, né, em cima do tema de hoje. E eu queria que o senhor trouxesse já pra gente aí, doutor Aguinaldo, as suas considerações finais, né? E se tiver mais alguma coisa pro senhor falar, fique à vontade. Passou muitas coisas, o tempo é curto, né? Então não deixa eu falar muito não. Vamos lá. As considerações finais você, meu amigo que está nos ouvindo, meu irmão, que tem decisões sérias a tomar no seu dia a dia. Você já tomou a decisão, né? Vou partir do princípio em que você já tomou a decisão. Uma vez tomada a sua decisão, agora, se você está com angústia, com preocupação, com problemas, busque ajuda. Isso é investir em você mesmo nesse novo tempo. Se você está consciente da sua decisão, agora o que você vai fazer? É procurar trabalhar quais são os próximos passos em que quem está envolvido nessa decisão é você e mais toda a rede à sua volta. Então, que você procure, vai agradar a muitos, aqueles que estão junto contigo, e você vai abençoar essas vidas e serem abençoado por elas, como também outros vão ficar inseguros, vão ficar preocupados, dizendo como, e aí você já tomou a decisão, não deu ouvidos, né? Porque muitos podem chegar e falar que não vai dar certo. A realidade, a resposta é sua, a vida é sua, e você precisa investir, estar seguro emocionalmente, seguro em tudo que você vai fazer a cada instante. Então, fica a dica, como eu disse para você aqui, não tem como, não é aqui um momento de levar você escolher as coisas, mas que você pode escolher investir na sua vida e você pode se sentir muito bem. E semana que vem estaremos juntos, continuando falando aqui no Divã. E você já está convidado, está conosco. Pastor Elber, muito obrigado pela parceria aí, que muito bom estar contigo aqui, Romeu, o pessoal da Rede 316 e os nossos ouvintes, e fica o nosso abraço aos nossos irmãos e amigos. Você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.